Olá, meu nome é Stephanie Menezes dos Santos e junto com o meu grupo formado pela Cassie Lessa, Júlia Maria e Viviana Lavínia, nós vamos apresentar um caso clínico de sífilis tonsilar atípica em um paciente HIV positivo de 61 anos. O nosso objetivo é descrever um caso raro de sífilis localizada na amígdala direita, que inicialmente foi confundida com carcinoma espinocelular. A ideia é destacar a importância de manter o alto grau de suspeita clínica, principalmente em pacientes com fatores associados, como HIV e ISTs. Nosso caso clínico é de um paciente de 61 anos, HIV positiva desde 1997, com uma boa resposta ao tratamento em uso de Trilmec. Ex-tabagista com histórico de linfoma de Burkitt e sífilis tratado anteriormente. Ele procurou atendimento com dor de garganta que vinha se intensificando há cerca de uma semana. Já havia passado por um ponto de atendimento onde foi medicado com antibiótico, mas sem melhora. Durante o exame físico, foi identificada uma massa ulcerada indolor na amígdala direita e também linfonodos cervicais aumentados. A tomografia confirmou esses achados, levando à hipótese inicial de carcinoma espinocelular, principalmente pelos fatores de risco do paciente. Entre os sintomas apresentados, a dor de garganta foi a queixa inicial mais marcante, porque apesar da lesão ulcerada, o cancro sem dolor, a inflamação ao redor da amígdala causava uma irritação, provocando esse desconforto. A úlcera identificada na amígdala direita era o cancro sifilítico primário, uma lesão típica da sífilis que costuma surgir algumas semanas após o contato com a bactéria. Embora geralmente apareça nas genitais ou anal, nesse caso raro a lesão se manifestou na amígdala, provavelmente pela transmissão oral. Além disso, o paciente apresentava uma massa cervical fixa, rígida e indolor no lado direito do pescoço, o que corresponde à linfadenopatia. Isso acontece com frequência na sífilis primária, pois os gânglios linfáticos próximos ao local do cancro aumentam de tamanho para tentar conter a infecção. Há cerca de 3 a 4 semanas após o primeiro sintoma, o paciente desenvolveu uma erupção cutânea maculopapular, de cor cobre, localizada no tronco, braços e mãos e abdômen e perna. Esse tipo de racha é característica da sífilis secundária e surge porque a bactéria se dissemina pelo sangue, provocando uma resposta inflamatória em todo o corpo. Essa erupção não causa dor e nem coceira. A gente também tem que lembrar que em pacientes HIV positivo, mesmo com a carga viral controlada, eles podem ter uma resposta imunológica diferente, que pode levar a manifestações em comum, e a imunossupressão parcial também pode ter contribuído para a rápida transição da sífilis primária para a secundária. Dentre os sintomas ausentes, o paciente relatou que ele não sentiu dor a engolir e nem dificuldade, nem falta de ar, perda de peso, alterações de voz, nem coceira ou dor nas lesões da pele. Isso explica porque a lesão, apesar de presente, não era volumosa a ponto de comprimir estruturas ao redor. O paciente também estava na fase inicial da doença, antes de surgir os sintomas graves. Oi pessoal, eu sou a Júlia, eu vou estar trazendo as características do micro-organismos que a gente viu no nosso estudo de caso, que foram 2, da sífilis e também da bactéria da sífilis e também do vírus HIV. Bom, sobre o vírus HIV, ele é da família Retroviridae e ele é do gênero lentivírus, que são conhecidos por doenças de progressões tardias, de progressões lentas, no caso. O vírus do HIV, ele tem 2 RNAs, então ele é diploide, e ele, junto com a enzima transcriptorase reversa, ele se transforma esses 2 RNAs em um DNA. Quando ele se transforma em um DNA, ele entra no núcleo da célula hospedeira, principalmente dentro da célula do linfócito T, CD4, que é responsável pela defesa do nosso corpo, do sistema imune, e ele vai entrar lá dentro, se proliferar, e ele depois vai romper e sair dessa célula. Quando ele sai dessa célula, ele vai romper a membrana lipídica, levando um envelope que contém 2 proteínas muito importantes. A GP120, que é responsável por fazer com que o vírus se ligue ao receptor da CD4, e também a proteína GP41, que vai ser responsável por fazer com que o vírus se funda à célula. Bom, esse vírus, justamente por conta dessa enzima, ele tem modificações muito rápidas, na sua conformação. Então ele muta muito rápido, o que faz com que a gente não consiga estar tendo a cura específica para aquele vírus. Ele está sempre se modificando dentro do nosso organismo. E ele tem uma latência viral muito forte, então a fase de latência dele pode durar anos. Por isso que é difícil estar descobrindo que aquele paciente está com HIV, porque até aparecer os sintomas que fiquem de maneira clara, demora, e os sintomas são muito genéricos. Então, como eu falei, esse vírus ele se integra dentro do DNA da célula hospedeira, e ele vai ficar lá interagindo. Então, gente, Treponema pallida é a bactéria causadora da sífilis. Ela é uma bactéria com formato estrulado, então ela aparece no saca-rolha. Isso faz com que ela entre rapidamente e muito fácil dentro do nosso organismo. Além disso, ela é uma gram-negativa atípica. Isso quer dizer que ela não consegue corar bem com um corante. Ela só consegue ser visualizada bem dentro do microscópio de campo escuro. Ela é uma bactéria que tem um metabolismo muito lento, então o nosso sistema imune não consegue detectando ela com facilidade. E, além disso, ela é uma bactéria que tem difícil cultivo. Então, ela só vive dentro do corpo humano. Então, é muito difícil a gente estar conseguindo cultivar ela e estar vendo ela dentro de um exame. Além disso, ela tem poucos antígenos abrangendo essa superfície, com que faz com que o nosso organismo não consiga estar conseguindo achar ela com facilidade.
E além desse fator, ela consegue estar mudando a conformação desses antígenos, o que engana o nosso sistema imune. Para pessoas imunossuprimidas, é uma doença com difícil tratamento, justamente por conta disso. Então, gente, a transmissão do HIV e da sífilis ela acontece de maneira sexual, então por relações sexuais, de maneira vertical, de mãe para filho, e também pode ocorrer de maneira sanguínea. A de maneira sanguínea é mais comum em HIV, então por transfusão de sangue, objetos contaminados. Já a de sífilis raramente acontece por sangue. A sífilis ela também vai ter a transmissão mucosa com mucosa. Isso quer dizer que você não precisa ter uma relação sexual com penetração para estar adquirindo a sífilis, só basta ter o contato mucosa com mucosa. A sífilis vai ter uma fase ativa e a fase inativa dela, porém na fase ativa ela tem um risco de contaminação muito maior e na fase inativa ela cai bastante essa parte de contaminação, mas ainda pode sim haver contaminação. Então, na parte do diagnóstico, depois de ter feito a anamnese do paciente, foi feito um exame físico. No exame físico foi revelado uma massa ulcerada ao redor da amígdala direita e também um linfonoma fixo e indolor. Por causa dessa massa foi solicitado um exame de imagem, a tomografia computadorizada do pescoço, onde é aplicado no paciente por via intravenosa um contraste que vai fazer com que a gente consiga distinguir as partes do corpo dele no raio-x. Então vai fazer a diferenciação de tecidos moles, músculos e de ossos. Nesse exame, o paciente é colocado dentro de um tubo e esse tubo vai girar ao redor do corpo do paciente, emitindo feixes, que são os raios-x, que vão ser captados por sensores ainda dentro do tubo, que vão fazer com que esses feixes virem dados e esses dados vão ser enviados para o computador, que vai fazer as imagens que a gente precisa para o diagnóstico. Nesse caso, a gente teve uma lesão de 2,4 por 1,3 na amígdala direita desse paciente e com isso a gente teve a suspeita de um carcinoma, de células escamosas associadas a HPV ou a linfoma. Por causa dessa lesão foi feita então uma biópsia, que é um teste onde a gente pega um pedacinho do tecido que a gente quer analisar, que no caso é essa lesão que ele tinha na amígdala, desidrata, embebe ele em parafina, corta eles em tiras muito finas e coloca dentro de uma lâmina. Nessa lâmina a gente vai fazer a retirada da parafina e também a gente vai corar ela para que a gente possa olhar no microscópio. Nesse primeiro teste, nessa primeira biópsia, não teve indícios de modificação celular que indicasse câncer, então aquela suspeita de carcinoma foi descartada. Então foi feita uma biópsia mais ampliada, onde foi pego um pedaço maior de tecido para poder fazer essa amostra, e nesse exame a gente teve a presença de espiroquetas que depois foram testadas e confirmaram, deram positivo para T pálido, que é o agente causador da sífilis. Foi feito então um outro teste para confirmar de fato o diagnóstico do paciente, e esse teste é um teste não treponêmico conhecido como RPR, ou teste rápido de plasma reagente. Nesse teste, ele vai mostrar pra gente se o paciente é positivo ou não para sífilis, e também vai fazer com que a gente consiga numerar a quantidade de anticorpos que ele está produzindo por causa dessa infecção. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma parte do plasma do paciente, que é a parte líquida do sangue, e vai misturar com duas partes do reagente. No plasma do paciente, no caso de ser positivo, vai ter a presença de anticorpos que ele produziu por causa do dano das células dele, que está sendo causado por causa da presença desse reagente. Então, o reagente vai ter anticorpos ante os anticorpos que o paciente está produzindo. E no caso de um exame positivo, quando a gente misturar o plasma do paciente com o reagente, vai aglutinar. Então a gente vai repetindo esse teste, diluindo cada vez mais essa amostra de plasma em reagente, até que ele não aglutine mais. E nessa testagem, o paciente testou 1 por 512. Depois do tratamento, o paciente voltou para fazer outro RPR, então dessa vez a titulagem do paciente deu 1 por 2. Isso significa que a quantidade de anticorpos ele diminuiu drasticamente e que ele está respondendo sim de uma forma positiva ao tratamento. Olá, eu sou a aluna Viviana e eu vou falar sobre como foi o processo de manejo e tratamento desse caso. O manejo do paciente envolveu uma abordagem diagnóstica inicialmente voltada para a hipótese de neoplasia, devido à presença de massa ulcerada na amígdala direita, associada à linfadenopatia cervical, em um indivíduo com múltiplos fatores de risco. Diante dessa apresentação clínica considerada atípica, por causa de uma lesão ulcerada, indolor, com localização tonsilar, foi então realizada a tomografia computadorizada de pescoço, que confirmou uma massa de 2,4 por 1,3 centímetros na amígdala palatina direita e também linfonodos cervicais aumentados bilateralmente. A hipótese inicial foi de carcinoma de células escamosas relacionado ao HPV, e o paciente foi então encaminhado para biópsia de linfonodos e da lesão tonsilar. As primeiras amostras não foram conclusivas e apenas a biópsia obtida por laringoscopia que revelou a presença de treponema pálido. O diagnóstico definitivo, então, foi confirmado pelo teste sorológico com título inicial de 1 para 512, compatível com infecção ativa, que reduziu para 1 para 16 após o tratamento. O paciente evoluiu com surgimento de exantema cutâneo vermelho acobreado, típico da sífilis secundária, o que reforçou o diagnóstico retrospectivo de cancro primário tonsilar. O tratamento instituído foi com penicilina, G-benzatina intramuscular, esquema padrão para sífilis primária, o que resultou numa melhora significativa. Esse caso, ele ressalta a importância do diagnóstico diferencial cuidadoso de lesões ulceradas em cavidade oral, especialmente em populações de risco, como os indivíduos convivendo com HIV,
a correta identificação do agente infeccioso permitiu um manejo adequado, proporcionando resolução eficaz desse quadro clínico. A imagem ao lado, nós podemos observar o aumento da tonsila palatina direita. Nós podemos concluir, no geral, que, como a apresentação foi atípica, uma lesão ulcerada na amígdala, suspeitou-se inicialmente de câncer, mas, no entanto, depois da investigação com biópsia e sorologia, diagnosticou-se então a sífilis primária. Com a penicilina, houve uma melhora clínica rápida, e esse caso, ele destaca a importância de considerar sífilis no diagnóstico diferencial de massas orais, especialmente em pacientes com HIV.